Espíritos, 895 e no 896, o Evangelho. Vamos falar do Livro dos Espíritos, que algumas pessoas às vezes entram num processo de acreditarem que estão dentro do equilíbrio e começam a fazer esse tipo de coisa, né? A distribuir coisas de qualquer forma para qualquer pessoa em qualquer lugar, né? E eu acho que a gente que trabalha com a caridade também precisa ter um pouquinho de discernimento nesse aspecto, porque muitas vezes a gente vê assim alguns excessos, alguns abusos. Então, por exemplo, no nosso trabalho, nós tínhamos voluntários que ficavam forçando as pessoas a pegar mais coisas. Por exemplo, se para cada um era uma concha de arroz, ele falava, não, põe mais, pega 2, 3, 4 conchas. Então, isso de uma certa forma atrapalha o trabalho, porque o trabalho tem uma ordem, uma disciplina, né? Então, a gente também precisa tomar esse cuidado. Não que a pessoa não precise, mas que a gente tenha uma ordem para atender as pessoas, não é? Às vezes eu vejo, por exemplo, que existe uma ampla distribuição de cobertores pelo poder público. E aí grupos nossos, religiosos, também se mobilizam para distribuir cobertores. E em contrapartida, a gente passa em alguns lugares estratégicos da cidade e você vê aquelas montanhas de cobertores todos desprezados, jogados fora. Porque o assistido, ele usa o cobertor apenas uma noite. E aí você pensa, espera um pouquinho, não estamos jogando recursos fora? Não estamos fazendo isso que está dizendo aí no Livro dos Espíritos, né? Jogando assim para o vento, dinheiro ao vento? Não tínhamos que trabalhar um pouquinho essa questão, fazermos uma espécie de cadastro desses moradores, dessas pessoas? E não digo só com relação aos cobertores, mas também com relação aos alimentos. Existem algumas regiões privilegiadas de São Paulo, como por exemplo o centro, para o pátio do colégio, que eles se cansam de tanto comer alimentos porque passa um a cada 15, 20, 30 minutos, 40 minutos, passa um grupo. Então passa um grupo às 6 da tarde, depois umas 7, depois umas 8, umas 9, umas 10, umas 11, até chegar ao ponto de que ele coma só as misturas, ou chegar ao ponto de ele pegar uma marmitex para dar as misturas para o animal dele, para o cachorro dele. Então, será que a gente também não poderia observar melhor isso, fazer isso de uma forma melhor, não é? E quanto a isso, em tudo. Então, não é que a gente está querendo limitar a caridade, atrapalhar os grupos, mas fazer uma coisa um pouco mais inteligente, mais pensada, não é? Observar um pouco mais, saber o que pode ser feito de uma forma mais equilibrada. Nosso grupo da AME só se dedica a café da manhã. Então, nós temos pouquíssimos grupos que fazem esse tipo de trabalho do café da manhã, não é? E então, será que a gente não pode encontrar outras formas de colaborar para fazer um trabalho mais eficiente? É claro que eles precisam, todos precisam. Mas e esses excessos, e esses exageros? No final do ano, por exemplo, na comunidade onde a gente trabalha, passam dezenas de pessoas oferecendo cestas de alimento. Então param caminhões lá e as pessoas simplesmente vão lá, pegam e fica ali aquela coisa repetindo, né? Porque é o final do ano e as pessoas às vezes têm a sensação de salvar o ano, salvar a pele ou salvar a consciência numa entrega de final de ano, né? Mas não é uma crítica a isso, mas não podíamos fazer isso de uma forma mais inteligente? Então, talvez seja isso que o Livro dos Espíritos esteja mostrando para a gente, porque quando a gente começa a distribuir recursos assim, sem qualquer critério, não é? O nosso Chico tinha critérios. Eu me lembro de um fato que aconteceu, de que ele foi fazer uma visita das tais peregrinações que ele fazia depois do trabalho espiritual, mediúnico, em que um companheiro pegou alguém, ele pediu se alguém podia dar algum recurso para aquela pessoa. A pessoa tinha muito recurso, ela pegou um pacotinho de dinheiro e deu na mão do Chico para entregar para a pessoa. Aí o Chico simplesmente puxou uma nota, vamos imaginar que tenham dado um pacotinho com notas de 10 ou de 20. O Chico simplesmente puxou uma nota e devolveu o resto do pacotinho. Não, é para dar. Falou, meu irmão, nós não podemos inflacionar a caridade. Olha só que ideia, né? A gente já viu muitas vezes, se eu estiver estendendo o horário, aí você fala, Geraldo, tá bom? Você para no farol e tem um carro de luxo na sua frente,
E às vezes a pessoa, para aquele moço que limpa o vidro e tudo, ele pega e tira uma nota de 20, de 50 reais. E dá para aquele menino, para aquela pessoa, né? E aí você pensa, olha o Chico aí precisando vir aqui ensinar, porque depois ele vai limpar um vidro, a pessoa dá uma moeda, 2 moedas, ele vai estranhar, vai ficar bravo às vezes, vai fazer uma malcriação, como já fizeram muitas vezes, não é que você vai dar uma moeda, a pessoa reclama e xinga, até joga a moeda de volta para você, não quer a moeda, porque ele acha que você pode dar 10, 20, 50 reais para ele, não é? Então, tem algumas coisas que é preciso usar com inteligência, fazer com inteligência, não é? Eu penso nesse aspecto, porque tudo bem, você tem o mérito do desprendimento, mas aí tem a questão da proporcionalidade, tem outras questões que precisam também avaliar. Porque eu penso assim, para você subir um degrau, não basta você dar só, adquirir um entendimento, você precisa ter um entendimento cercado dos demais, para você dizer, não, eu posso levantar mais um degrau na minha evolução. Porque se a gente conseguir um entendimento e dizer, eu posso ser desprendido? Podemos ser, claro, todo mundo deve ser desprendido. Mas desprendido de que forma? Como que eu vou fazer isso? De que forma eu vou realizar isso? Não é? Então, sob esse aspecto. E ali a gente percebe no livro do Evangelho que também é assim, né? As pessoas têm conhecimento e tripudiam sobre as demais, aquela coisa, aquela confusão, que também eu penso que é a mesma coisa dos recursos amoedados. E tem gente que tem tanto conhecimento e não passa para ninguém, né? Eu me lembro lá em casa, a moça que trabalha comigo, o João conhecia um senhor, um rapaz, inclusive, que era professor de doces, bolos. Ele passou a ser professor porque ele já tinha trabalhado muito no ramo, né, João? Acho que já era de família, né? Uma coisa de família, então ele sabia muito sobre bolos e sobre, assim, segredos que não são revelados a esses segredos, não é? É o tal do pulo do gato, né? Eu me lembro que uma moça que trabalha em casa foi lá fazer um curso e ela ficou assim, surpresa de tantos pequenos detalhes que ele ensinou para ela, que ela não tinha a menor... passaria talvez muitos anos para entender. Então, eu, por exemplo, começou a falar da farinha. Que farinha que você usa? Eu uso a melhor. Aí ele falou assim, infelizmente você não vai poder mais usar essa farinha. E aí começou, né, a dar esses pequenos detalhes que a pessoa leva anos para aprender. Mas esse menino é prudente, por quê? Porque ele está passando conhecimento, entendimento para melhorar, para aprimorar as coisas, não é? E ontem mesmo tive num senhor que mexe com elétrica de carros, você olhava a salinha dele lá lotada, não dava para entrar nem carro, tanta tranqueira que tinha no corredor. Ele começou a atender as pessoas na rua. É mais ou menos igual aquele borracheiro que tem lá na Casa Verde, sabe? Todo mundo critica o homem e tal, né? Eu cheguei lá, encostei lá, eu falei, o problema é esse? Ele falou assim, vou dar uma olhada. Em 5 minutos o homem arrumou o problema do carro. 5 minutos. Eu falei, e esse negócio aqui atrás? Ele falou, esse problema aqui atrás precisa abrir o porta-malas, tirar, porque a trava está com defeito. Mas como o senhor sabe que a trava está com defeito? Ele falou, é porque eu sei. Experiência. Eu sei porque eu sei. Não ia explicar para mim porque que ele sabia, né? Então você vê que é possível as pessoas passarem as suas experiências, passarem as suas possibilidades, seu entendimento, não é? E isso eu acho que é legal. Então, se você tem recurso que pode dispor, pensar uma forma de fazer com que as pessoas trabalhem, ganhem com dignidade aquele trabalho, aquele recurso, né? Fazer uma obra ou ajudar numa obra qualquer. Aí tem tantos lugares que precisam terminar por aí, né? Precisam dar andamento, essas coisas. E eu acho que isso seria bastante prudente. E a gente que trabalha na rua também avaliar melhor, investigar melhor e ficar sempre atento à espiritualidade. Porque a espiritualidade, ela vai devagarzinho ajustando as coisas pra gente. Porque eu também penso assim, né? Se tem aquele grupo de boa vontade, estão querendo fazer aquilo, só que não estão muito sintonizados, eles falam, é melhor que nada, vamos deixar, né? Vamos fazer, vamos deixar. Mas às vezes as pessoas estão tão fechadas, que eles sugerem, e as pessoas não pensam em mudar, tem que ser daquele jeito, né? Então isso é importante, a gente buscar essa sintonia, falar, esse é o caminho, vamos para essa direção, está indo bem, é uma coisa boa que nós estamos fazendo, estamos percebendo alguma coisa, não é?
Porque às vezes a gente percebe, por exemplo, você vai lá levar nessa época de frio um cobertor, uma luva, um gorro, alguma coisa, aí você vê lá no lixo da pessoa um monte de coisa que podia ser útil, né? Que tá ali jogado, largado, uma blusa de frio que tá suja ali jogado, sabe? Mas vamos incentivar então isso para que ele precisa pôr a blusa, precisa, mas a gente também precisa explicar para ele, olha, tem tanta gente que precisa e não está podendo dispensar assim, né? Desperdiçar, né? Então, é importante a gente também fazer essa autoanálise para a gente crescer, para a gente evoluir. Em tudo que a gente fizer, né? Em tudo. Então, nós tínhamos um trabalho lá, um trabalho lá em Carapicuíba, e um certo sábado, até comentei com o João, eu falei que a gente dava acho que 1 ou 2 sacos de leite por mês lá. Aí um sábado comecei um trabalho com as crianças, numa escolinha de sábado, eu cheguei no sábado à tarde lá, depois do almoço. Aí eu percebi, meu Deus, eu quase não estou conseguindo entrar na comunidade, na favela, porque estava cheio de carro. Aí em cada porta de cada barraco tinha uma mesinha e os caras sentados em volta da mesinha com uma cerveja na mesa. Cada porta, cada barraco. Eu falei, meu Deus do céu. Vamos saber quem está doando gasolina, quem está doando cerveja, cigarro, quem é que está doando isso, não é possível, né? Aí falei com o João, com a dona Kika, falei, olha, agora não vamos entregar mais leite de graça não. A gente vai subsidiar o leite, quer dizer, agora é metade do preço. Se custa 15, a gente vende por 7. Se custar 10, a gente vende por 5, mas vai ter que pagar, porque se ele paga a cerveja, a família dele, a mulher, o marido dela, alguém paga a cerveja, paga a gasolina do carro, paga isso, paga aquilo e não quer pagar o leite, por quê? Né? Então a gente passou a subsidiar o leite. Então, de 2 sacos que a gente vendia, agora a gente vende 3 pacotinhos, 4 por semana. Porque as pessoas que compram são só exatamente aquelas que precisam. Né? Veja como muda o aspecto da caridade, porque isso pode parecer uma aberração, você vender o leite. Não parece uma aberração uma coisa dessa? Tem que ser assim. Não é? Não é uma aberração? Uma pessoa vai no trabalho, conhecer o trabalho, opa, leite é vendido, 5. Que? Você vende o leite? Não sei o quê. Nossa, as pessoas ficam horrorizadas, assim, sataniza você, demoniza e fala misericórdia, esse grupo vende leite em pó para criança carente, meu Deus do céu, né? Mas vai lá conhecer, vai lá ver, vai em outro horário, sabe? Vai aprofundar um pouquinho para você perceber que no fundo, a gente quer melhorar o trabalho e quer ajudar essas pessoas também a se melhorarem, não é? Porque outra coisa interessante, tem pessoas que pegam lá, outro dia eu descobri, tem uma pessoa que pega aqui que ela não tem nem fogão. Aí, então a gente não pode mais dar as coisas fechadas, né? Assim, feijão fechado, arroz fechado. Eles vendem. Por quê? Eles vendem. Aonde que eles vendem? Nos barzinhos que tem dentro da favela, né? É baratinho, mas vende, não importa. Um pequeno comércio. Aí você abre, segunda-feira fui abrir lá um fubá lá, a moça começou a reclamar que os ratos vão comer tudo, meu fubá. Faz o seguinte, moe o feijão e põe junto com o fubá, porque aí se ele comer, ele morre e tal, né? Mas por que ela está reclamando? Porque aberto eles não compram, né? Mas material aberto eles não compram, né? Por que o nosso trabalho da segunda-feira é só aberto? Só material aberto? Porque só pega quem exatamente vai usar, porque eles não conseguem vender, fazer algum negócio. Não é mesmo? Recebemos cesta básica fechada. Tá? Aí o que a gente faz? Está à venda a cesta básica. No mercado custa R$60. Quanto que é lá? R$20, 25. Você quer a cesta básica? É R$25. Aí ele compra. Ele compra. Porque aí tudo bem que ele vai vender, né? Só que ele pagou os 25. Entendeu? E aquele que não pode nada, aí o senhor dá.